Tá aí o moço aqui do dia, René Descartes. Esse penso, logo existo, a gente vai depois refletir um pouquinho, né, sobre isso que ele coloca para a gente, que todo mundo, quando fala ou ouve falar em René Descartes, é a primeira frase dele que a gente lembra, né? Essa frase aí do penso, logo existo. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essa reflexão. Quem que poderia ler essa reflexão para a gente? Posso ler. Por favor. Reflexão: do ceticismo à certeza. Estamos perdidos numa floresta. Ela representa as informações, as leis, os tabus, os preconceitos, o bom e o mau conhecimento. Enfim, estamos mergulhados num mundo de ideias. Dizia Descartes: devemos duvidar de tudo. Ele estabelece como falso tudo o que contiver a menor parcela de incerteza. Entretanto, não devemos parar diante deste mundo como faz o cético. Vamos em frente, prossigamos na linha de raciocínio. O fato de eu duvidar leva-me a concluir que eu sou um duvidador, que estou pensando. Se penso, sou um ser pensante ou um espírito. A alma pela qual sou o que sou é inteiramente distinta do meu corpo. Mesmo que este corpo não existisse, a alma não deixaria de ser o que é. Tá. Que o Descartes está dizendo para a gente aqui, né? O Descartes ele tem ele vai ter um pensamento chamado dúvida metódica. Então ele vai dizer que nós devemos duvidar de tudo nesse sentido que foi colocado, né? Poxa, a gente tem que ver se aquilo realmente é uma verdade, né? À medida que aquilo for provado que é uma verdade, bacana, daí aquilo vai ser aceito, né? Até porque nós podemos ser muito enganados pelos nossos sentidos, né? Muitas vezes os nossos sentidos nos enganam. E aí ele vai surgindo com esse pensamento, e é onde a gente vai, nessa aula, a gente vai ter uma visão muito interessante. O que é o Descartes? Descartes é o início do racionalismo, né? É a fase da razão que está começando. E por que esse discurso vem à tona? Porque quando a gente está na Idade Média, a última aula que a gente teve foi sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele fecha a escolástica. E ali a gente ainda está. Todo mundo lembra de Tomás de Aquino? Né? Eu tenho a filosofia, a razão subordinada à fé. Quando a gente chega aqui em Descartes, já comecinho de 1600, né, que ele nasce em 1596, então ele vai começar a filosofar lá por volta dos 20 anos, por aí, né? 18, 20 anos. Então, já no início, né, dos anos 1600, do século 17, aí a gente já está começando a entrar num outro momento, né? A Idade Média vai acabando, a Inquisição vai acabando, e a gente começa já a pensar de uma outra forma. Agora é a razão que vai dominar. Então, por isso que ele vem dizer, olha, cuidado com os sentidos, cuidado com ideias pré-concebidas, e vamos começar a duvidar nesse sentido. Então, para que eu creia, é importante que isso seja realmente algo que tenha sentido, né? Não dá para eu sair acreditando em tudo. Quando a gente pega esse contexto, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, agora faz sentido, porque antes eu era obrigado a acreditar em tudo aquilo que me era colocado. Né? Então agora vai mudando um pouquinho mais esse pensamento aí. O que nós vamos entender aqui, ó, nessa introdução? Né? Mais ou menos isso que a gente falou, né? Que a filosofia moderna se inicia com Descartes e tem um efetivo retorno à filosofia. E agora ela não está mais, a teologia não está mais subordinada à fé, né? Ficando livre para buscar a verdade. A ciência dá os primeiros passos com Galileu, a escolástica entra em decadência e há o surgimento de uma nova teoria do conhecimento assentada sobre os racionalistas e empiristas. A gente vai falar sobre empirismo daqui a pouco, né, daqui a algumas aulas, que o empirista ele vai andar os dois mais ou menos na mesma época. Né? O que é o racionalista? A razão ela é capaz
de explicar tudo. Tudo me faz entender através da razão. E o empirista vai dizer que aquilo que faz você entender o mundo é a experiência, que nós somos uma tábula rasa. A gente nasce sem conhecimento nenhum e vai adquirindo esse conhecimento ao longo da vida. Né? Então, esse aí é o pensamento empirista, que também é um pensamento que vai estar muito em evidência nesse momento aí. É a passagem do feudalismo para o capitalismo, do absolutismo, mercantilismo, reforma religiosa, surgimento da imprensa e o aparecimento e desenvolvimento dos métodos científicos. Ou seja, a gente está num momento, tanto que a gente vai ter essa virada de era. A gente saindo de uma era e entrando na outra. Então, muita coisa nova acontece. E a filosofia, ela vem junto com tudo isso aí. Quem é René Descartes? Nasce em La Haye, né, em Touraine, na França, como a gente falou, em 1596. Pai foi um alto funcionário do governo e a mãe morre de tuberculose. Você vai ver que é muito difícil um filósofo pobre, né? Filósofo geralmente vem das classes sociais mais elevadas, porque é aquele que vai ter as melhores escolas e vai ter essa condição, esse tempo mesmo para o pensamento. Né? Passa a ser criado pelas tias e é extremamente mimado. Aí aquela moça que falou do francês, quem estava falando que francês aí é meio estranho? Aí ela vai falar, tá vendo? Eu estou dizendo aqui, ó, o cara é francês e é mimado, criado pela tia. Não podemos colocar isso como evidência. Né? Não vamos levar por esse caminho. Herda da mãe sua débil saúde e o acompanha um constante problema pulmonar. Você vai ver que Descartes morre muito cedo. Ele morre com 54 anos. Né? É claro que a expectativa de vida naquela época não era como é hoje. Né? Mas mesmo para... Quando você considera que são classes mais favorecidas, você vai ver, por exemplo, Sócrates, que passou dos 70. Né? Você vai ter vários filósofos mais antigos até que morreram bem mais velhos. Né? Não se casa, mas tem uma filha que se dedica muito, entretanto, ela morre cedo. E, por consequência, ele se afasta do mundo e se isola de todo mundo. Em 1649, já no finalzinho da vida, vai para a Suécia e, após incessantes convites da rainha Cristina para ensinar filosofia, não suportando aquele frio da Suécia, ele acaba morrendo de pneumonia em 1650, aos 54 anos. Bom, isso aqui é só para a gente posicionar ele, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia. Olha que interessante isso. As visões e os três sonhos, de 1619. 19 com 4 são 23. Então, aqui, aos 23 anos, ele falou que tinha tido 3 sonhos intensos e simbólicos, que ele interpreta como uma revelação divina sobre sua missão filosófica. E ele acredita que esses sonhos vinham de Deus e lhe indicavam que deveria criar um novo método para a ciência, que deveria unificar o conhecimento e que havia sido escolhido para realizar uma grande obra intelectual. Esses sonhos, para ele, não eram alucinações patológicas, mas visões significativas, uma espécie de chamado. Se você for perguntar para muita gente do meio filosófico, eles vão dizer o que sobre esses sonhos de Descartes? Você vê a palavra que é usada aqui, ó, alucinações patológicas. Ó. Tá? Então, muita gente acaba não levando, vai dizer assim, não, Descartes não era um cara que falava coisa com coisa. Né? Quando você vai e busca, por exemplo, muitos comentadores, por exemplo, da filosofia, mas para nós aqui, que somos um pouco mais espiritualistas, vocês veem sentido nisso, nesses sonhos dele? Tem um certo sentido, né? Ou seja, o que isso aqui estabelece? O que esses sonhos vêm estabelecer para o Descartes? Um próprio propósito, né? Um próprio objetivo de vida. E nessa vida que ele teve, uma vida de média duração, né, para os nossos padrões de hoje, ele conseguiu fazer isso aqui de maneira muito legal. Né? Ele consegue fazer essas coisas aí. Tranquilo até aí? O que ele cria? Discurso do método. Escrito em francês, apresenta o método, a sua necessidade
e as regras para o alcance do conhecimento seguro e verdadeiro. A gente vai esmiuçar isso aqui daqui a pouco, tá? Ele vai falar também nessas meditações metafísicas, que é escrita em latim, e faz uma conciliação de seus pensamentos com questões metafísicas anteriores, como a existência de Deus, a existência da alma, e com o modo como a razão está alocada no ser humano por meio do Logos Divino. Então, tudo isso aqui a gente vai agora esmiuçar. E Princípios da Filosofia. Escreve essa obra com a intenção de proporcionar uma espécie de manual de ensino de filosofia para as escolas jesuítas, a fim de estabelecer a sua filosofia racionalista como mote inicial para o conhecimento verdadeiro. Vamos para a parte legal da aula agora. Ele busca. Então, vamos para essa parte do método, que é a primeira parte dele. Tá? Como que eu vou alcançar uma verdade segura, livre de erro, de ilusão? Ele quer construir esse método e como que eu faço para construir esse método? Tá? Primeiro, evidência. Aceitar como verdadeiro apenas o que for claro e distinto. Nada de opiniões, tradições ou crenças sem fundamento. Falar isso em 2025 é moleza. Eu quero ver você falar isso em 1620. Nada de opiniões, de tradições ou crenças sem fundamentos. Você vê que ele começa a bater de frente com aquela filosofia que vinha antes. Não está batendo de frente agora? Né? E ele está exigindo que isso tenha realmente uma prova, que isso tenha um fundamento. E isso vai acabar ajudando muito a ciência e a filosofia, de um modo geral. Outra coisa, dividir cada problema em partes menores. Aí que a gente aprendeu a falar, vamos por partes. Lembra que quando a gente tem um problema, a gente fala assim, vamos por partes. Da onde que vem isso? Vem de um método que Descartes coloca para a gente. Fragmenta para entender. O que o seu professor do cursinho disse para você quando você ia prestar vestibular? Ele não falava sobre isso? Primeiro mate as questões que você sabe. Né? Depois vai matando as mais fáceis e aí deixa as difíceis para o final. O que, que ele está? Ele não está dizendo para eu fragmentar de uma certa forma o problema? Quando a gente tem um problema, né? Quando a gente vai cortando isso aí, fragmentando, vai ficando mais fácil para a gente resolver, vai resolvendo aquilo de ponto em ponto. Síntese, reconstruir o problema, indo do simples ao mais complexo. Organiza o raciocínio passo a passo. E enumeração, revisar tudo cuidadosamente para evitar erros. O que ele está criando aqui? Um método que pode ser para a filosofia, pode ser para a ciência, mas pode ser para a vida nossa de um modo geral, não pode? A gente não pode usar isso na nossa vida? Quando a gente observa esse tipo de coisa, quantos problemas da minha vida que eu posso colocar dessa forma? Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu estou aqui na parte da manhã resolvendo uma coisa e pensando naquilo que eu vou ter que resolver à tarde. E aí eu falo, não, lembra do Descartes. O que, que ele falou? Primeiro resolve o problema de agora, para depois a gente resolver o outro. Né? Esse método do Descartes. Então, vamos tentando ir por esse caminho, que talvez seja melhor. Para chegar a verdades sólidas, Descartes propõe duvidar de tudo que possa ser posto em dúvida, de tudo que possa ser posto em dúvida. Dos sentidos que às vezes enganam. Por que, que os meus sentidos me enganam? Muitas vezes. Quem que pode me dar um exemplo disso? Refração da água. Tá, refração da água, bacana, né? Eu coloco assim alguma coisa e dá a impressão que está torto, né? O que mais que meus sentidos me enganam? A percepção de calor e frio, né? A depender da tua condição fisiológica, você, né? Os teus receptores estão mais ou menos aclimatados a um determinado tempo, e aí você sente mais frio do que outras pessoas, ou mais calor. Tá.
depende da região que você vê, depende, né, Isso. do seu próprio termostato aí, né? Muitas vezes a gente acaba sentindo mais frio ou mais calor. Duvidar dos sonhos. Você vê que lá no começo ele vai falar do sonho que ele teve, mas agora ele vai falar, olha, duvide dos sentidos, dos sonhos, da própria matemática, né? É, das tradições e autoridades. A dúvida não é ceticismo destrutivo, é uma ferramenta para encontrar a certeza. Dos sonhos, por que eu tenho que duvidar? Porque muitas vezes os sonhos eles podem ser o meu próprio inconsciente. Né? Então, tem sonho que é bacana, que realmente tem sentido, e tem outro que não tem. Né? Da matemática, ele vai falar, daqui a pouco a gente vai ver lá na frente, de um gêniozinho, de um espírito maligno que pode muitas vezes querer me enganar. Né? Então, mesmo o que ele está querendo dizer não é da matemática em si, mas da matemática que eu faço, né? Da maneira como eu estou fazendo. Pode ser que eu esteja errando as minhas contas, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E por que eu devo duvidar das tradições e autoridades? Agora pegou, né? Por que eu devo duvidar das tradições e autoridades? Alguém falou alguma coisa sobre isso no nosso no início. O que são as tradições que eu devo duvidar? Carlos, eu poderia dizer que as tradições elas inibem ou impedem essa busca da verdade, assim, devido à questão dogmática, à questão das superstições que se divulga na sociedade, ou de caráter religioso, até tradições culturais mesmo, assim, que impedem, né, esse progresso assim, de busca. Seria isso? As tradições elas podem estar ligadas ao senso comum? Sim. Podem, né? Então tem Eu, muitas le- coisas. Oi, pode falar, Lia. eu lembrei do caso do pernil. Sim, Lembra do sim. caso do pernil? Por que, para você preparar o pernil, você tem que cortar uma parte do osso, mas só o toquinho, não é o osso inteiro. Aí perguntou para a mãe não sabia por que tinha que cortar. Aí perguntou para a avó, ela também não sabia por. Quando perguntou para a bisa, é porque meu fogão era O pequeno. forno era pequeno. Né? E É uma aquilo virou uma tradição regra. É, e virou uma regra. virou. Virou uma regra. Diferente da história do míssil e dos foguetes. Por que que os mísseis e os foguetes têm que ter X metros? Por causa do tamanho das bundas do cavalo. Como assim? Porque num túnel cabem 10 bundas de cavalo. Não passa mais do que isso. Então não pode ser mais que 10, porque é a mesma medida. É a mesma medida da época medieval. Uma ponte cabe 2 cavalos. Um túnel cabiam 2 cavalos. Entendeu? Ah, entendi, Tem entendi, uma, entendi. tem uma métrica que é Então, pelo tamanho da bunda do cavalo. Olha que tá. coisa mais estranha. E veja bem, o senso comum não significa que não seja verdadeiro. Né? Ele só está dizendo para eu questionar o senso comum. Né? Por exemplo, tem o da manga com leite, que depois a ciência descobriu que era mentira. Mas vão ter outros que podem ser verdade. Né? Então, a gente só questionar, né, aquilo que está vindo ali. Então, ele está dizendo, a dúvida não é esse ceticismo destrutivo, ou seja, eu não vou sair destruindo todas as suas crenças, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você construiu, mas é uma ferramenta para encontrar a certeza. Porque à medida que eu utilizo essa dúvida, eu vou esclarecer e vou encontrar muito mais certeza naquilo que eu estou fazendo. Né? O que ele vai dizer para a gente, a Res? Ele é fundador da filosofia dos novos tempos e a ele se seguiram Spinoza. A gente vai ter aula de Spinoza semana que vem. Fantástico esse filósofo. Leibniz, Berkeley. Aqui a gente já começa a entrar nos empiristas. Berkeley, Hume, Kant volta a ser racionalista e outros. Ele afirma que tem dois tipos fundamentais de substâncias no universo. Ele chama essas substâncias de res. Res é coisa.
Então, tem a res cogitans, que é a coisa pensante, e a res extensa, que é a coisa material. Essa divisão é a base do realismo, do dualismo cartesiano, né? Cartesiano que vem de Descartes. Quando você se lembrar daqui para frente, até o último dia da sua vida de Descartes, você vai se lembrar de dualismo. Tá? Então, falou Descartes, a gente lembra de dualismo. Ele vai dividir essas coisas. Então, o que é a res cogitans? É a coisa pensante. É o que nós chamaríamos aqui de alma. Tá? E o que é a coisa extensa? É o corpo. Então, ele divide isso em dois. E ele vai dizer que aqui na nossa realidade nós temos essas duas coisas. Ele inaugura aqui, então, uma forma de pensar, que é claro que isso já vinha de Platão, né? Mas ele nesse outro momento, agora, ele está colocando para a gente de uma maneira mais clara, se eu ver, essa questão aí desse dualismo. Né? E olha como é que ele chega nisso e como a gente pensa, chega nesse pensamento. Como é que ele chega nesse penso, logo existo? Pode ser que todos vocês que estão aqui nessa janelinha que eu estou vendo aqui no meu computador sejam somente atores de um sonho que eu estou tendo nesse momento. Na verdade, eu acho que eu estou tendo um sonho mesmo. Eu estou lá na minha cama agora dormindo. Hoje está uma noite extremamente fria e eu estou dormindo. E nesse instante que eu estou dormindo, eu estou sonhando que eu estou vendo aqui no meu computador a Cláudia, a Regina, a Lúcia, a Clarice, a Carmen, a Derval, Maria Cláudia, todos vocês aqui olhando para mim nessa janelinha. Mas vocês, na verdade, não existem. Desculpa falar. Nenhum de vocês existe. Vocês só são atores do meu sonho. Eu não sei se vocês existem, mas eu sei que eu existo. Disso eu tenho certeza. De vocês não, mas de mim eu tenho certeza. E por que eu tenho certeza que eu existo? Porque eu estou pensando. Se eu estou pensando e criando esse tipo de pensamento, significa que eu existo. Penso, logo existo. Tranquilo? Tá? Ou seja, ele duvida de tudo, mas ele sabe que ele existe. Por quê? Porque ele está cogitando. Então eu não posso duvidar de mim. E você pode estar pensando a mesma coisa a respeito de mim. Ele fala assim, você pode estar imaginando, eu estou sonhando que tem um cara falando aqui no meu PC, no meu celular, mas esse cara não existe, eu existo. Então, disso ele vai ter certeza. Esse eu pensante. E esse eu pensante é mais real que o mundo físico que percebemos através dos sentidos. Porque esse mundo físico que existe através dos sentidos, isso pode estar me enganando. Aquilo que eu estou achando que é bonito, na verdade, pode ser feio para outro. Aquilo que eu penso que está quente, na verdade, para um outro pode estar frio. É só aqui os meus sentidos que não estão funcionando direito. Aquilo que eu penso que é longe, você pode pensar que é perto. Então, esses meus sentidos, eles podem me enganar. Ele entende que esse pensamento nosso, e o que pensa? É a alma. Aonde que está essa alma? Você tentou localizar onde que está a alma? Dá a impressão que está aqui no olho, né? Pensando que o olho é uma janelinha da alma. Então ele vai identificar, ele fala assim, olha, isso que pensa é a alma. Ao mundo físico, que é a resistência ou coisa que tem extensão. Então ele faz essa duplicidade aí de coisas e aí a gente vai tentando entender. O que vocês acharam desse pensamento do Descartes? Vocês concordam com o Descartes? Olha que pretensão, né? O que vocês acham dessa ideia? O que vocês pensam a respeito desse dualismo que Descartes coloca para a gente? Da resistência e das res cógitas. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o espiritualismo, com alguma coisa nesse sentido ou não?
Ô, Carlos, eu vou falar uma coisa aqui que me veio à mente no momento que você estava falando sobre essa questão. Eu pensei assim, hoje, talvez, a gente consiga até compreender assim, com mais clareza sobre isso, porque, olha, muitas vezes nós assistimos alguns vídeos, até mesmo de pensadores, assim, né, pelo vídeo, que já desencarnaram, que não estão mais aqui conosco. Quer dizer, né, igual vai acontecer daqui a uns 50 anos, mais ou menos, nós não estaremos aqui, mas o seu vídeo vai estar presente e muitas pessoas o verão. Quer dizer, para quem está vendo, passa a ser eu estou existindo porque estou vendo Ah, e sentindo. Mas, quer dizer, ou seja, realmente, quem está do outro lado, eu não sei se existe, porque existe a possibilidade de um dia nem estar presente. sim. Poderia fazer essa conexão? Poderia tranquilamente, né? Poderia tranquilamente. E ele, eu acho muito interessante essa forma como ele descobre que ele existe, o ser existe, né? Porque à medida que eu estou aqui cogitando, à medida que eu estou levantando algum tipo de dúvida, já significa é a prova da minha existência, né? Então, isso acaba sendo muito interessante. O que eu sempre gosto de colocar, eu entender o pensamento do Descartes é uma coisa, eu desenvolver esse pensamento é outra, né? Há 400 anos atrás. Né? Isso é outra coisa. Né? Então, aonde esses caras chegam e levam, né, o pensamento? E aí a gente pode fazer aqui uma tabelinha. Ó. O aspecto, né, a, da res cogitans e da resistência. A gente tem aqui as duas coisas. Natureza. A res cogitans é imaterial e é espiritual. E a existência é material, é física. A essência. Qual que é a essência dessa res cogitans? Pensar. E da extensa? É ter extensão, ou seja, toque. Né? Ela é algo físico. Propriedades. Indivisível, não ocupa espaço. O material é divisível e ocupa espaço. Exemplos: mente, alma, consciência, corpos, objetos e natureza. Funcionamento: livre, racional, mecânico, físico. Relação com o corpo: comanda e o físico obedece às leis físicas. Relação com o eu: é o próprio eu. E a resistência não é o eu, ou seja, o seu corpo não é você. Você é a alma, né? Você é res cogitans. O seu corpo não é você, o seu corpo fica e você vai. Divisibilidade, a mente, né? A res cogitans não é divisível, o corpo é divisível, e a substância é pensante e substância corpórea. Então aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia, né, mais de definições do que é uma coisa e do que é outra. Né? As duas maneiras da gente poder entender esse pensamento do Descartes, que é algo bastante óbvio, né? Mas que ele colocou de uma outra forma, já no momento do racionalismo. Tranquilo? Ele afirma que a mente, que é a res cogitans, e o corpo são substâncias distintas. O corpo funciona mecanicamente como uma máquina. A mente é livre, consciente e imaterial. E qual é o grande problema disso? Se são tão diferentes, como que esses dois interagem? Como que corpo e mente interagem? Como que os dois fazem essa conexão? E ele dizia que isso acontece através da glândula pineal, ponto que ele considerava central no cérebro. Como algo imaterial afeta algo material. E esse é o famoso problema mente-corpo. Alguém já ouviu falar isso sobre a glândula pineal? E vocês sabiam que era o Descartes que falava sobre isso ou não? Dessa ligação aí entre mente e corpo?
Mas de onde ele tirou essa ideia? Ah, a cabeça dele. Ele é o criador desse pensamento. Então, o Descartes ele fala assim, poxa, é, tem que ter um jeito de haver essa conexão, né? Como que os dois conversam? E aí, através da, da, da filosofia dele, do pensamento dele, das ideias dele, e ele não vai dizer da onde ele tirou essa ideia, ele vai chegar nessa glândula pineal. A ciência vai dizer que isso não é verdade. Né? Se você for pegar no aspecto científico, pelo menos até agora, as informações que eu tenho é que eles vão dizer que isso não é verdade. Mas também ninguém encontrou uma forma de resolver isso, de como que mente e corpo eles podem se comunicar. Né? E, mas eu vou devolver a pergunta: como que o Descartes poderia ter descoberto isso? Ou ter chegado a essa conclusão? Mas por você, Lia, você que foi tão cética ao falar sobre Descartes, o que você, da onde você acha que ele poderia ter tirado isso? Uma das, uma das fontes poderia ser. Ele era antes ou depois de Leonardo da Vinci? Porque o Leonardo da Vinci ele fazia dissecção de corpos, né? Então ele poderia ter encontrado a glândula pineal, né? E ter dito que aquilo está no centro do cérebro. Se ele tivesse tido em contato com a cultura egípcia, Hum, os egípcios também têm esse conhecimento, né? De que a alma ficava em alguma parte do corpo, e os antigos orientais tinham esse conhecimento também, né? De que ela fica localizada em alguma parte central do corpo, por causa da história da geometria sagrada que utiliza a pinha, o formato da pinha, como símbolo da glândula pineal. Então, eles já sabiam que a glândula pineal que é a sede da alma. Mas isso é um conhecimento oriental, né? Isso é uma você, tradição oriental. e será que ele não poderia ter bebido? Eu, sinceramente, não sei de onde que ele tirou isso, porque ninguém explica, né? Pelo menos onde eu leio e pesquisei, ninguém explica isso. Mas, de repente, ele poderia até ter bebido aí na. Existe um negócio chamado universalidade dos ensinos, né? Sim, Então, ele poderia ter aprendido isso em outras culturas, né? sim, E ter trazido. E hoje, o que a gente ouve, por exemplo, a ciência fala que não, mas aqueles que são mais espiritualistas, eles continuam afirmando, né? Existem estudos aí em algumas casas que vão falar sim sobre esse assunto e que vão dizer que essa conexão é feita na pineal. o Sérgio Felipe de Oliveira, né? Ele é um médico neurologista. Ele fala que ele afirma em todos os vídeos dele que a glândula pineal é a sede da alma e é o que a quantidade de cristais ou a vibração dessa glândula pineal é que faria diferença em quem tem mediunidade ostensiva e não, Isso, né? O exatamente. Décio Iandoli, que é um médico também, tem muita livro a respeito disso, parece que fala a mesma coisa. Ele fala principalmente, ele tem um livro chamado, o que é os três, são três cérebros, o cérebro triuno. Cérebro trino. É trino, não é? Trino, não, não, É triuno. triuno. Tem diferença de trino com triuno, Ah, né? tá bom. Dele é triuno. E ele escreveu com a Irvênia Prada, que também é espírita, né? E mais uma terceira pessoa que falaram, cada um falou sobre um tema, né? Das três partes do cérebro, né? É muito interessante esse livro, muito bacana. E vocês veem assim que é um pensamento que isso acaba sendo muito adotado depois, né? Pelo meio espírita, né? O pessoal abraça bem essa ideia aí, porque a gente tem que resolver esse problema. Da onde que vem essa conexão mente e corpo? Né? Então, isso aí acaba sendo bastante utilizado depois pelo meio espírita. Outra questão que ele vai levantar, a existência de Deus.
Ele precisa provar que é um Deus perfeito para garantir que as ideias claras e distintas são verdadeiras. E aí ele vai buscar provas da existência de Deus. Ele apresentou argumentos racionais como prova da ideia de perfeição. Então vamos lá. Eu sou imperfeito, eu não posso ter criado a ideia de um ser perfeito. Logo, ela veio do próprio ser perfeito. Como que eu, imperfeito, consigo desenvolver a ideia de que existe um ser perfeito? E ele vai dizer, olha, se você tem essa ideia só pode ter vindo desse ser perfeito. E quem é esse ser perfeito? É Deus. Aonde que ele está conseguindo esse tipo de argumento? Como que chama esse movimento que o Descartes começa? Não se chama racionalismo? Então ele está descobrindo as coisas através do quê? Da razão, do pensamento. E quando você me pergunta de onde que ele tirou essa ideia da pineal, é mais uma. Né? Porque ele vai buscar, talvez na medicina, ele vai buscar em outros lugares essa condição. Olha, então aqui que eu vou encontrar, através da razão, eu vou colocando isso. Prova da causa. Toda causa deve ter mais realidade do que o efeito. A ideia de um ser infinito só pode ter origem em um ser infinito. Ele vai dando um nó aí e vai tentando chegar ao conhecimento. Função metafísica de Deus. Todo mundo sabe o que é metafísico? Aquilo que está além da física, né? Aquilo que está um pouco mais abstrato. Deus vai garantir que o mundo não é uma ilusão. Vai garantir que as verdades matemáticas são seguras e que não existe um gênio maligno, enganador. Ele sempre vai falar muito nesse gênio maligno, enganador. Parece até aquele pensamento que a gente tem sempre que foi o capeta, que foi o espírito obsessor, né, que me atrapalhou. Então ele vai falar que existe esse gênio maligno e enganador. E esse gênio maligno, ele está sempre querendo fazer com que a gente caia aí nas armadilhas. E quem vai fazer com que isso não exista? É Deus. Ele vai buscando, então, causas. Primeiro, que o mundo não é uma ilusão. Mas, poxa, você não falou para mim que a única coisa que existe, que você tem certeza, é você, mas não tem certeza que os outros existem, que a Clarice, que a Regina, que o Rago, o Marcelo existem? Sim. Quem que vai me tirar isso? É Deus. Quem que vai fazer com que esse gênio maligno não exista? É Deus. E as verdades matemáticas. Então, é através disso que ele vai entendendo que Deus existe. Tá? Tá muito complexo, Descartes, ou tranquilão? De boa, tranquilo? Ele quer uma ciência segura e universal. E aí, o que ele conseguiu provar até agora para você e para mim? Ele demonstrou, ele consegue provar que eu existo, que o eu, o ser existe. Ele já provou isso para você? Você existe. Então ele já provou. Ele demonstrou que Deus existe e não engana. Ele já consegue mostrar para a gente isso. E ele demonstra que o mundo material existe. Define a natureza da matéria como extensão e movimento e constrói uma física mecanicista baseada em leis matemáticas. Então, aonde que Descartes ele vai chegar? E, aparentemente, coisas que para a gente hoje são muito simples, ele vai chegando e vai criando essa metodologia para que a gente possa entender, né, uma porção de outras coisinhas. Mas o que ele está explicando para você? Principalmente aqui dentro de tudo isso, dessa ótica racionalista, principalmente a existência de Deus. Né? Então a gente tem alguém
que é dualista. Olha o que esse cara já falou para a gente. Ele já disse para a gente que Deus existe, ele disse que você existe, disse que o mundo existe, e que quem garante o funcionamento de tudo isso que acontece aqui é Deus. Ele não está um pouco diferente de alguns que a gente vai conhecer depois, mas também de outros que a gente conheceu antes? Né? Ele tem um pensamento legal. Todo mundo lembra de Descartes na escola, não lembra? Fala para mim um negócio que ele criou aí, que atazanou a vida de todo mundo na escola. O que você lembra de Descartes? Aqueles Plano cartesiano. gráficos, Hein? gráficos. Gráficos. O que o Deval falou? Plano cartesiano. Plano cartesiano. Aquele plano do X e Y, né? que a gente usa para fazer gráficos, né? Para fazer uma porção de coisa. Então, cartesiano. Ele desenvolveu aquilo. Tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim, né? Mas é algo uma contribuição muito grande, né? Geometria analítica, fundamentou a ótica moderna, desenvolveu uma física mecanicista, contribuiu para a fisiologia, estudando corpo e reflexos. Princípio do método científico e a matematização da natureza. Muitas coisas que a gente consegue chegar em fórmulas através, né, coisas da natureza que a gente consegue chegar e explicar através de fórmulas. Então, isso aqui é um monstro. Então, o que ele faz? Ele divide uma era da filosofia, ele vem colocando, e vocês já repararam que muitos dos filósofos, por exemplo, eles têm uma contribuição muito grande na matemática? Né? Quem lembra de mais um aí que teve uma contribuição bacana na matemática? Quem? Pitágoras, né? Está com o microfone fechado. Pitágoras. Então, a gente vai tendo uma turma grande aí deles que vão ajudando, né, em tudo isso aí. Então, onde que a gente vai encontrando tudo isso? Né? A geometria analítica, a ótica moderna, física, fisiologia e numa porção de coisas. Vamos tentar fazer uma analogia aqui com o pensamento espírita. Como que ele influenciou Kardec? Vamos lá. Método racional, ordenado, comparativo. Vocês acham que o Espiritismo ele herdou um pouco disso, de Descartes? A gente conseguiu. Espiritismo vai estar uns 200 e poucos anos à frente de Descartes, mas ele consegue. O Espiritismo ele é baseado muito nessa racionalidade. E isso a gente consegue trazer de Descartes. A gente trouxe isso de Descartes. Fala para mim um momento do Espiritismo onde a gente possa encontrar aí esse uso dessa racionalidade aqui de Descartes. Esse método racional. A obra do Kardec, o Livro dos Espíritos. Tá, mas vamos falar de momentos, de coisas que ele fala e que a gente fala, puxa, isso aqui é racional dentro da doutrina espírita. Aonde que a gente poderia encontrar isso? Pluralidade dos mundos? Será que pluralidade dos mundos a gente poderia Sim. dizer que é algo racional? O que Kardec faz? Não. O que Kardec faz quando ele passa lá em Paris e vê as mesas girantes? As pessoas lá com aquela mesinha flutuando e perguntando, respondendo sim, não, sim, não. Tem que haver uma inteligência atrás do movimento daquelas mesas. Isso. E o que A metodologia que Kardec usou para investigar as mesas girantes, acho que tem base no Descartes. Puxa vida, Da né? observação,
da comprovação, né, do questionamento. Exatamente. Você imagina, por exemplo, se Kardec fosse alguém que acreditasse em tudo. E ele passou e viu aquela mesa girante. O que ele ia dizer? Poxa, é Deus que está aqui. Se ele fosse alguém que duvidasse de tudo, o que ele iria dizer? O capeta. Ou existe fraude. Isso tem fraude e pronto. O que Kardec faz quando ele vê aquilo? Ele não vai fazer um estudo, uma análise sobre aquilo que está acontecendo? E aí não entra um método racional? Você vê como a doutrina espírita ela vem muito desse pensamento aqui, de Descartes? Né? Aí o que o Kardec vai fazer? Vamos voltar aqui, olha. Ele vai pegar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Evidência, aceitar como verdadeiro apenas o que for claro e distinto. Nem opinião, nem tradição, nem crença. Então a gente vai buscar se isso realmente é verdade. E aí o que surge? Surge a ciência espírita. Porque nós vamos agora ver se aquilo que está ali realmente não está sujeito a fraude. Se aquilo. Eu assisti um filme esses dias, chama não sei o que no luar, um negócio assim no luar. E fala de uma moça que era médium. E essa moça que era médium, ela consegue matar e resolver tudo que se coloca. E é um cara que vem para desmascarar essa moça. Era um cara que não acreditava em nada. Então, um cara que não acreditava em nada vem para colocar e desmascarar aquela médium. E no final do filme, a gente vai descobrir que aquela moça realmente ela estava enganando todo mundo. Mas você fica o filme inteiro, principalmente a gente que é espírita, achando que ela está certa. E ela adivinha tudo, ela sabe de tudo, ela fala, não, eu estou sentindo tal coisa, tudo. Então, e o que esse cara, no final do filme, ele descobre que o amigo dele, que era o cara que era aliado dele, era o cara que passava as informações para ela. Né? Então, assim, o que a gente vai vendo? Que se não tiver um método e eu confiar só nos sentidos e nas emoções, eu acabo sendo uma presa fácil. E o que o Kardec faz? Esquece, Kardec ele não era um cético. Você sempre ouviu falar que Kardec era um cético, não ouviu? Então, em que sentido? No sentido de, vamos ver, se você me provar que isso é verdade, bacana. Se você não provar, eu não vou ter isso como uma verdade. Então, você vê que aqui, né, tem uma influência muito grande, né, desse pensamento, né, desse método para que a gente pudesse chegar nisso. Método racional, ordenado e comparativo. Separação entre mente e corpo. Quem que começa com essa ideia? Quem que é o primeiro cara que você ouve falar sobre isso? No nosso curso aqui, nessas 15 aulas, quem foi o primeiro que você ouviu falar que tinha uma separação entre mente e corpo? Alma e corpo. Abre o microfone. Platão. Platão. Platão vai dizer isso. Aristóteles já não vai dizer. Né? Aristóteles, que é discípulo de Platão, vai falar, não é bem assim. Mas Platão diz isso. Então, quando a gente vem aqui em Descartes, ele vai reiterar isso. Olha, existe essa separação alma e corpo. Todos nós aqui somos espíritas. E através desse pensamento aqui, cartesiano, eu não vou perguntar se você acredita nisso, que acreditar é uma coisa. Você sente realmente isso? Que existe essa separação, alma e corpo? Eu não estou perguntando se você acredita, eu estou perguntando se você sente. Os seus sentidos dizem isso para você? Mas o corpo não é a prisão da alma? Então, mas isso aí quem está dizendo?
Quem diz isso é a razão, não é? Não, É é. Platão. Platão diz isso, não é? Sim, sim. E isso que você falou é de Platão. Não. O interessante é que todos esses que vão se repetindo, eu tenho uma lista aqui de 21 reencarnações do mesmo espírito, que é um espírito bastante elevado, e que ele foi, vou citar só alguns, né? Mas ele foi Platão, foi Kardec, foi Descartes, foi tudo a mesma pessoa. Já ouviu falar disso? Não. Tem uma listona aqui, que foi uma das reencarnações do Chico Xavier, porque é um espírito Então muito. ele foi Platão, quem mais? De segundo a tua lista. Platão. Peraí, deixa eu abrir meu caderninho aqui. E, inclusive, eu tenho aqui um negócio que eu leio daqui a pouco, foi do estudo de um livro, tá? Tá. É para ler as 21? Ah, fala algumas assim que você achou bacana aí. Isaac, foi rainha, uma rainha faraó no Egito, outra, sacerdotes em Delfos, profeta Daniel, Platão, Allan Kardec, João Evangelista, Santo Antão, São Gastão, alguém da família Brisac, São Francisquinho de Assis, Santa Brígida, João Hus, Francisco de Paula, Padre Manuel de Paiva, René Descartes, Descartes. Consuelo Dolores, Hippolyte Leon Denis, que é o Allan Kardec, e ele usou o nome de Allan Kardec por causa desse outro Allan Kardec que ele foi aqui na 7ª encarnação. Uhum. Maria Eugênia, que era irmã do Chico Xavier, e Chico Xavier. Tá. Será que a gente vê alguma coisa em comum entre algumas dessas personalidades aí? Por exemplo, Sim, entre Platão, por exemplo, e Descartes, a gente vê essa semelhança, né? Essa dualidade aí, corpo e alma, né? Que outros vão chamar, muitos vão acreditar num negócio chamado monismo, né? Que não existe essa separação. E aí esses dois vão acreditar nisso, né? E Kardec, o que a gente vê em comum? A gente vai ver em comum. Eu não estou afirmando, tá? Eu não conheço essa lista, né? Aquilo que você falou. Então, eu estou pegando alguns aqui e tentando fazer uma analogia entre eles, né? Até porque a gente teria que ter um método também, né? Eu não poderia acreditar em tudo, também não posso duvidar de tudo. Então, porque o que a princípio a gente vai falar assim, aquele cara que é espírita fala, acredito então, 21, aí eu acredito nos 21. Aquele cara que é cético, ou aquele cara que duvida de tudo, ele vai falar assim, não, isso é baboseira, não acredito nisso. Então, a gente teria que tentar fazer uma analogia para ver se tem sentido, né? Então, quando eu pego, por exemplo, Platão, que você falou aí, eu pego Descartes, pego Chico Xavier, ou vou pegar Allan Kardec, será que teria algumas coisas? Né? Então, tem alguns pensamentos aí que são comuns entre eles, né? Principalmente essa dualidade aí, corpo e alma. Né? Então, tentar fazer essa análise. E ninguém vai poder afirmar, né? Fica difícil de afirmar categoricamente, mas a forma seria a gente fazer uma investigação. Alma como princípio pensante, ou seja, quem pensa é a alma, né, e o corpo só obedece. Aí são similaridades, né? Busca de uma ciência universal. Corpo como máquina. Dúvida metódica aplicada aos fenômenos espíritas. Será que a gente faz isso aqui, essa dúvida metódica aplicada aos fenômenos espíritas? Faz, de verdade mesmo? O espiritismo faz. E Sim, os espíritas fazem? nem todos. Lúcia, você falou alguma coisa aí, eu não estou ouvindo. eu falei ao mesmo tempo que ela, Ah, que nem todos. Porque tá. quantas vezes você passa uma mensagem que veio de algum espírito, e aí depois fica, não, isso aí não tem nada a ver, né? E eu tenho um problema de esquecer as coisas, né? Fala, mas não estou ouvindo, e É. aí eu falo, não posso conversar porque eu não sei o que eu falei. Tá. Quando você está como médium, né? Você está Como atuando como médium. médium, Tá, Então, às vezes eu não posso falar porque eu falo, não sei.
Tá. Então, e isso que o Espiritismo faz é importante que a gente faça também, né? Como espíritas, né? Que a gente possa utilizar essa dúvida metódica aos fenômenos espíritas. Quem já recebeu alguma mensagem mediúnica aqui? Eu? O que vocês acharam da mensagem que vocês receberam? Eu achei que era a minha memória. Eu Você estava acha? quieta lá, de repente apareceu. Senhor, abre as asas sobre nós. Putz, mas por que que eu estou pensando no hino da bandeira agora? Não era o hino da bandeira, era a mensagem. Quem mais? Você, Clarice, que recebeu, o que você achou da mensagem? Não, eu entendi errado. Não, eu não recebi, eu própria não recebi. É, Hum, receberam de uma pessoa, mas então eu entendi errado a pergunta. tá, tá. Maria da Glória, que falou que recebeu? Eu recebi a mensagem de um médium que estava no centro espírita, eu recebi duas vezes, duas mensagens, mas Tá, não eu, né? Eu recebi de um terceiro, de um médium. tá. Eu Mas recebi duas vezes. uma mensagem destinada a você. Exatamente, Tá, duas vezes. tá. E você, quando você recebeu, você achou que aquilo realmente era para você, tinha sentido ou não? Era uma coisa meio generalista, sabe? Uma coisa meio de minha irmã, né? Se a gente conhece você, os seus pensamentos. A gente não era assim totalmente, né? Que podia ser para uma outra pessoa. Eu achei uma coisa meio genérica, Tá, né? Foi bonito, eu gostei, eu me senti bem, mas assim, eu não tinha certeza exatamente que aquilo foi destinado de um espírito para mim mesmo. Foi uma coisa meio genérica, sentimentos, estamos juntos, conhecemos os seus problemas. Achei uma coisa meio genérica, das tá. duas vezes. Poderia ser Aliás, foi da passado para mesma qualquer pessoa, pessoa. né? Do mesmo médium. Tá. Poderia ser passado para qualquer um, né? Que caberia. Não tinha nada que dissesse, olha, nossa, aconteceu isso mesmo. Ele leu, né? O que eu estou sentindo, foi falado diretamente para mim. Uhum. De qualquer forma, foi emocionante, foi bom, eu gostei. E Ô, atendeu aquilo que você precisava, né? Naquele momento. Sim, exatamente. Tá. Foi um centro que eu fui, é lá de Cruzeiro, eu fui e não era. Já fui duas vezes, mas assim, tranquilo. Fui assistir a palestra. E aí veio essa mensagem depois. Eles aplicavam um passe e depois veio essa mensagem. Tinha uma médium que ela ficava ali recebendo. E duas vezes que eu fui. E Tá. mensagens bonitas, belas. Uhum. Maria Cláudia. Então, eu tive duas situações distintas. Uma foi uma mensagem que eu recebi num centro, por um médium, né? Ele estava mediunizado e ele trouxe uma resposta para uma situação muito difícil que eu estava passando e que era muito difícil de compreender. Na época, eu tive uma filha que teve câncer. E ela era pequenininha e foi uma coisa assim que afetou muito toda a família, ficou todo mundo muito mobilizado e eu fiquei em busca de uma resposta. Na época eu não seguia a doutrina ainda, embora eu simpatizasse, e aí uma amiga minha me levou lá e foi muito legal porque ele trouxe a explicação, né, do processo que ela estava passando, que a minha filha estava passando e por que ela tinha escolhido daquela forma, né, que as coisas acontecessem daquela forma. E fez todo sentido. Eu saí de lá muito mais conformada, ou pelo menos entendendo um pouco, né, a lógica do que a gente estava passando e fazia muito sentido, até porque na mensagem ele descrevia as condições minhas, do pai dela, então batia muito. Teve um outro momento que eu recebi através de um sonho, uma informação. E foi muito engraçado, porque assim, o sonho foi super nítido e tal.
E era uma informação de alguma coisa que eu queria, era também uma compreensão de uma situação difícil que eu estava passando e que eu não conseguia entender. E aí alguém veio nesse sonho, uma senhora super simpática, tal, veio conversar comigo e me deu a explicação do que estava acontecendo. E era uma coisa bem inédita, assim, eu nunca tinha pensado naquilo. Então, quando eu acordei, para mim era um sonho. Eu achei que era um sonho. E aí eu fui conversar com uma outra pessoa que eu tinha tido um sonho, e aí quando eu contei o conteúdo do sonho, a outra pessoa ficou muito chocada e falou: Nossa, Cláudia, como é que você soube disso? Ninguém sabia disso. Então, assim, o que tinha sido informado para mim no sonho era totalmente verdade, e eu Hum, desconhecia totalmente, eu não tinha tido acesso, porque não fazia parte da minha família, era informação de uma outra família. Eu não tinha tido acesso àquilo. Tanto é que a outra pessoa ficou me questionando muito, mas como é que você ficou? Eu falei, não, eu sonhei, eu não fiquei sabendo. Eu falei, mas não é possível, ninguém sabia disso, tal. E isso também me trouxe uma explicação para uma condição que eu estava vivendo naquele momento, uma situação familiar. Dessa vez foi muito engraçado porque eu duvidei totalmente. Quando eu acordei do sonho, duvidei totalmente. Mas quando a pessoa me confirmou, né, essa outra pessoa confirmou a veracidade e tal, eu fiquei muito emocionada, porque aí eu vi que tudo que tinha sido falado tinha sido uma mensagem mesmo que tinha vindo para mim, né? entendi. E a gente acaba, muitas vezes, buscando, né, fazer racionalizar aquilo que vem, né? E às vezes consegue, às vezes não consegue, né? É. Clarice, Eu ia fazer uma pergunta, mas eu achei assim, que eu ia fazer a pergunta se a minha dúvida é uma dúvida metódica. Eu não creio nas mensagens do André Luiz, em nenhum livro dele. Por quê? Porque não houve a concordância universal dos espíritos. O que ele conta, só contaram para ele. Isso, eu ia falar, é uma dúvida metódica, mas eu já sei que não é uma dúvida metódica, porque eu iria ter que distinguir o que é certo e o que é o que é falso e o que é errado, né? Então, isso é só um feeling meu, tá. né? Mas Então, então, não é dúvida mas é metódica o que eu bom esse tenho. tema que você colocou, porque, por exemplo, ó, aquilo que foi colocado para André Luiz, o fato de não ter sido colocado para outros antes, depois muita gente acabou indo por essa linha, né? Não significa que não seja verdade. Isso por si só não significa que não seja verdade, né? E o fato de ter sido colocado só para ele também, ou seja, isso não me dá uma certeza nem de uma coisa e nem de outra. Como eu poderia aplicar essa dúvida metódica aqui? Através do quê? Do quê? Do quê? Do questionamento. Do conteúdo e do Ah, questionamento. Né? Eu questiono, mas o que ele está me dizendo? Então, eu vou analisar se aquilo poderia ter alguma lógica, né? Através da razão. então, Tá, pode falar. não, então, mas assim, nem os grupos médicos confirmam e nem desmentem, assim como os cientistas da psicologia também não confirmam e nem desmentem Joana de Ângeles. Sim, sim, Então, é um silêncio que o Espiritismo tem a a esses dois autores espirituais que, assim, eu não posso acreditar em André Luiz, em absoluto, entendeu? sim, E não dá nem para um leigo estudar as obras dele, de tão difíceis que são. Um leigo não entende. Ah, programa André Luiz. Ah, vai estudar André Luiz, entendeu? Não, não entendeu, mas ninguém é sincero para falar que não entende André Luiz. O leigo, né? O leigo. sim, sim, sim. Isso. Depende muito de que obra dele a gente está falando, né? Eu, particularmente, Carlos, eu vou dizer por mim, se eu pegar algumas obras dele, por exemplo, eu vou ver ali mensagens muito interessantes,
tá? Mas eu vejo, por exemplo, que algumas histórias que ele conta, isso no meu entendimento, ele usa aquilo para ilustrar o ensinamento, tá? Não que aquilo seja exatamente daquele jeito. Quando ele fala, por exemplo, em Nosso Lar, de uma colônia de refazimento em cima do Rio de Janeiro, em 1947, ele está dando o ponto de vista dele sobre aquela colônia que ele viu em 1947. Não significa que eu chegando lá hoje vai ser daquele jeito. E também não significa que se fosse um outro espírito, ele daria a mesma visão. Então ele dá a visão dele a respeito de um determinado ponto. E essa visão dele passa por um médium chamado Chico Xavier, que também, é claro, que vai dar, né, a sua, né? Ele vai, de uma certa forma, ter uma influência sobre aquela mensagem. Agora, aonde eu chego? Eu falo, pô, essa mensagem, ela foi útil para mim, ela foi bacana, ela me auxiliou em determinado... Bom, bacana, auxiliou. Então, legal. Agora, existem algumas coisas no André Luiz que a gente, não, na minha opinião, a gente não pode levar o pé da letra. Você entendeu? Se a gente levar o pé da letra, aí o espiritismo fica meio complicado, né? Mas é só uma Mas é visão minha, né? Não, eu acho assim, é uma visão de todo espírita que estuda Kardec, porque Kardec não fala em umbral, não fala em Isso. colônia, não fala num monte de coisa que André Luiz fala. Agora, só vai crer em Nosso Lar como o céu dos espíritas quem não estuda Kardec, Isso. não é? Exatamente. Aí você tem que entender, falar, olha, o que ele está dizendo? Por exemplo, o Kardec, ele não fala na erraticidade. Em nenhum momento ele vai falar sobre o que acontece no plano espiritual. Assim como Siddhartha Gautama, o Buda, também não fala. Ele fala, olha, você vai para o outro plano, e lá eu não sei o que acontece. Então, Kardec, ele se omite. Quando vem André Luiz, aí eu falo, poxa, isso é um negócio bacana, didático, né? Só que se eu levar ao pé da letra tudo aquilo que está ali, eu posso correr alguns riscos. É muito bom, mas eu posso correr riscos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vale dos Suicidas, né? A gente pega, por exemplo, hoje a gente tem 1 milhão de pessoas que se suicidam todo ano. Isso é terrível para a história da humanidade, é um fracasso nosso. Mas eu não posso pegar esse 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, para quem é daqui da região, você juntou São José e Jacareí. Pega as duas cidades e junta. E eu pegar todas essas pessoas e colocar na mesma prateleira. Todos que se suicidaram estão na mesma prateleira. Eu acho isso muito perigoso. Entendeu? E respeito quem acha que aquilo pode ser levado ao pé da letra. Então, eu acho assim, olha, ele está fazendo um alerta sobre essa questão do suicídio. Mas eu também não posso dizer que todo mundo que se suicidou vai voltar e vai passar por todas essas dificuldades, porque cada um teve um porquê de fazer aquilo. Quando fala, por exemplo, em umbral, puxa, o que é umbral? Olha, umbral não existe nem para o depoimento dos suicidas no O Céu e o Inferno. O suicida, muitas das vezes, já dá depoimento logo depois do desencarne, não é? Então, é o estado da consciência, o estado psicológico daquele desencarnado é que vai dar condição dele. Não é uma região, um lugar circunscrito. E aí, muitas casas espíritas estão estudando André Luiz antes de entender Kardec, a Ah, psicologia da época. não, Mas, isso enfim, é muito triste, é é, muito é triste o caminho verdade. que o Quando você, Espiritismo tomou. quando você pega, por exemplo, a questão do umbral, né? No meu entendimento, é só o meu entendimento e todo mundo, isso é algo meu. O que é umbral? É uma passagem. Umbral é como se fosse um lugar que eu passo de um lugar para outro, né? Um estado que eu passo de um lugar para o outro. Então, se eu acredito que quando eu desencarnar eu vou para o umbral, quando eu desencarnar eu vou para o umbral, nem que não tiver eu construo um. Porque eu estou criando isso na minha mente. Então, eu crio isso na minha mente. Eu não estou dizendo para você que não exista, mas é um estado de consciência. Como que está o meu estado de consciência? Por que André Luiz
segundo o relato, ele fica 8 anos no umbral. E durante esses 8 anos vem ajuda, só que o estado de consciência dele não está legal. E quando ele nota aquela ajuda, ele sai. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho muito pertinente isso que você colocou, Clarice, porque a gente que está começando a ver a filosofia, principalmente a filosofia espírita, a gente passar a ver essas coisas. Eu não estou dizendo para você não acreditar e nem desacreditar, mas para a gente usar esse método aqui. Ó. Né? Poxa, será que isso realmente teria sentido? Será que isso... Né? Vai ter algumas coisas que vão realmente fazer sentido e outras não. Né? Então a gente também não pode. Eu vejo muito espírita falando: olha, tudo que eu fizer eu vou ter que resgatar, centil por centil. Cuidado, senão a gente também a gente acaba mergulhando aí em crenças, e aí depois a gente acaba arcando com tudo isso aí, justificando tudo que acontece de ruim por essas crenças. É. Márcia, pode falar, Clarice, pode falar. Não, só para concluir, você já foi num karaokê? Você viu a batida da música do karaokê? Qualquer música que você cante, a batida é sempre a mesma? Assim são os livros de Kardec, assim são os livros do André Luiz. Começa todos da mesma forma, aí no meio do desenvolvimento, aí termina da mesma outra forma, da mesma forma. Aí o capítulo seguinte é aquele batidão do karaokê. Agora você tocou no meu ponto fraco. Você falou em karaokê, pronto. Aí agora você pegou um cantor aqui super inspirado, me deu até vontade de ir no karaokê. Ai, karaokê é muito bom e divertido, né? E a gente acha que sabe cantar horrores. Né? Depois você vê, o pessoal grava a hora que você está cantando, você fala: meu Deus do céu, fui eu É mesmo que muito fiz bom. isso. Márcia, vamos lá, Márcia. Eu quero contar para vocês uma experiência rapidinho que eu tive em São José. Eu, eu nunca tinha estado em São José. E a primeira vez que eu estive em São José, eu estava passeando, fiquei encantada com a cidade, pretendo até ter uma residência aí, entendeu? E aí eu estava passando por um lugar e de repente eu vi uma porção de espíritos, sofredores, sabe? E um lugar assim horrível e ao mesmo tempo era um lugar que podia ser bem aproveitado e a pessoa que estava comigo, espírita, virou e falou assim: por que que você está assim? Você parece que você está muito triste. Aí eu falei assim: que lugar é esse? É um lugar muito horrível, tem pessoas muito presas aí dentro. O que que é isso? É uma cadeia? Ela falou: não, isso está fechado. Isso era um hospital psiquiátrico, um manicômio. E estava fechado e a prefeitura está decidindo o que que vai fazer com aquele local. Então era bem nítido. A segunda experiência foi quando eu estava terminando a fraternidade, para entrar na fraternidade, né? E eu recebi uma mensagem. E era impossível não ser meu irmão, porque usavam termos que só eu e ele usavam um com o outro, entendeu? E essa mensagem narrava também as pessoas que estavam junto com ele. E eu fiquei muito emocionada, apesar de ser médium, eu fiquei muito emocionada para a realidade. É um mundo maravilhoso, né? Primeiro que quando você desenvolve a mediunidade, te traz tanto o consolo como você consola também, né? E para mim foi uma experiência em São José assim que eu fiquei impressionada. Espero que a prefeitura tenha feito alguma coisa bem bacana nesse lugar. Eu Você sabe esqueci que o nome. você não lembra o nome? Faz tempo isso, Márcia? Faz, tem uns 3 anos ou 4, mas Cê- era bonito o lugar, parecia um parque, uma coisa assim, sabe? Eu não sei, mas eu vou perguntar à menina que estava comigo, que é médium ah, também, o e que ela era virou e... o que era mas eu o que era via o hospital espírito. aqui hoje é um parque, é o Vicentina, né? O Vicentina Aranha. Mas não era um Ah, hospital então eles psiquiátrico. não tinham feito o parque, deve ter uns 3 anos Não, o isso. Vicentina Aranha já tem bastante tempo, já tem mais de 20, eu Mas acho. estava fechado. Na época que eu fui, eu acho que tem uns 3 anos, não estou Na muito época da certa, não. Covid, então, ele ficou fechado na época da Covid. Ah, Ó. eu saí de São José e um dia
e logo fui convocada e tive que voltar. E aí depois fechou tudo, entendeu? Aí foi Uhum. na época da Covid, justamente isso. Mas eram espíritos que muitos você sentia que estavam alguns nus, outros com roupas muito farrapadas, Uhum. sabe? E um lugar assim que eu comecei a chorar, eu fiquei apavorada. E assim, apavorada, não assustada, que eu estou acostumada, mas eu fiquei impressionada. Eu falei assim, mas que lugar é esse? Entendeu? Porque a minha expressão chamou a atenção da médium que estava do meu Eu não lado. sei se a E clínica ela, Chuí funciona ainda. Alguém sabe? Me disseram que funciona. Funciona, Funciona, né? funciona, ela tá funcionando normal. Agora, eu estou pensando, a Márcia falou quando ela descreve, eu gosto muito do Vicente Aranha, né, desse parque, eu vou muito lá. E tem alguns pavilhões que são fechados e eu tenho uma sensação muito ruim quando eu passo por eles, porque eles ainda estão em reforma. Então, eu fico me perguntando se não é lá mesmo, né? Dentro Hum. do Parque da porque Vicente era um lugar Centenário. bonito. Para mim, São José todo é bonito, mas era um lugar bonito. Tinha árvore, era um lugar bacana. Mas o que me chamou a atenção foi esses espíritos, entendeu? E eu Uhum. chorei, eu fiquei muito emocionada, entendeu? E eu falei, tomara que o prefeito faça algo bem bacana, né? E também que tenha uma rede de oração por essas pessoas que morreram nesse lugar, Uhum. entendeu? Parecia ser realmente um. Aí depois ela falou, ela confirmou que era um manicômio, era um hospital psiquiátrico, porque eu É. conseguia ver pessoas com lepra, entendeu? E você Então vê, era. e você vê como é importante, por exemplo, quando a gente pega esse aspecto aqui, ó, razão como critério de verdade, ó, é isso que, por exemplo, a Clarice colocou, e a gente está colocando aqui de uma certa forma, tem a ver com a razão. Tá? Então, por exemplo, a gente não pode acreditar que, de repente, poxa, porque esse livro foi escrito por fulano, por cicrano, né? É, maior, né? Todos nós temos um respeito muito grande pela obra monumental do Chico, pela contribuição do espírito André Luiz, Emmanuel e todos mais. Mas por que que eu não posso levantar alguns questionamentos, né? E ninguém está dizendo que não seja verdade ou que seja verdade, entendeu? Então, para que a gente possa fazer com que a doutrina continue sendo algo dessa forma, é importante que aqui dentro mesmo a gente possa fazer esses debates, né? Porque à medida que a gente pega também e coloca essas obras como inquestionáveis, fica muito difícil, né? Então, isso tudo é muito válido, né? Olha, será que tem sentido aqui, aquilo tem, né? E não significa toda obra, de repente uma obra ou outra específica, né? É importante sim, né? Para que a gente possa ter essa questão da razão aí, né? E é É por isso que a doutrina ela vai sempre trazendo esse tipo de esclarecimento para a gente. muito importante realmente continuar a questionar, viu, Clarice? Continua questionando. E tem, só para, acho que fechar esse assunto, tem muitos médicos pesquisando essas obras para ver a realidade delas ou não. Tem a história do microtúbulo, que está sendo pesquisada pelo Décio Iandoli, Irvênia Prada, tem o Alexandre Moreira, Alexander Moreira, né, que está atrás disso também, e tem o Sérgio Felipe de Oliveira. Então, são médicos que estão pesquisando se há veracidade no conteúdo daquelas obras de André Luiz, principalmente na parte médica, na parte da Uhum. medicina. Então, eles, pelo Evolução em menos dois isso eles mundos, estão. né? Da evolução em dois mundos, né? Isso, Evolução em Dois Que Mundos tem. tem muita coisa de medicina, né? Ah. Mas a parte dos microtúbulos estão quase chegando lá, está quase confirmado. E Foi é o tempo falado, que vai dizer, né? o tempo vai dizer, a medicina está É, pesquisando. bacana. Vamos continuar questionando. Isso, e aí é assim que a gente faz com que a doutrina ela cresça, ela tenha realmente consistência, né? É dessa forma mesmo. E aqui, ó, e o Espiritismo é profundamente racionalista, né? O que é racionalista? É algo que usa muito a razão. E a gente tem que tomar um certo cuidado para não usar demais a razão também, né? É esse meio termo. Mas fé e razão de maneira equilibradas, né? Para que a gente possa
realmente não ser nem crédulo demais e nem, eu vou usar cético aqui, mas aquele que não acredita em nada também. Né? Então, é essa base. Né? Agora, o espiritismo é muito racionalista. Quando você chega, por exemplo, em alguns lugares, em algumas denominações, e não tem nada de errado nisso, eles vão acreditar muito no milagre em si. E é uma forma de crer. A gente não, a gente vai acreditar muito na causa e efeito. Né? Se eu faço algo bom, eu vou receber algo bom. É aquilo que eu construo. Então, isso tem muito de racionalidade. Tem muito de racionalidade. Eu gostaria de colocar aqui algumas frases de Kardec não, de Descartes, para a gente ir fechando. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a tem de sobra. Né? Ou seja, todo mundo tem a sua. Né? A razão que ele coloca é não no sentido do racionalismo, mas da gente ter razão das discussões. Né? Então, é bacana essa colocação dele. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Olha como é importante isso que a gente está colocando aqui. Né? Até os próprios questionamentos com relação a algumas coisas que são colocadas para a gente na doutrina espírita. Você imagina se a gente tivesse num meio mais dogmático, a Clarice poderia ser excomungada. E eu ia junto, porque eu concordei com ela na porção de coisas aí. Né? Então, como é bom, né? A Lia também ia de carona. Né? Então, como é bom a gente, às vezes, poder filosofar. Então, a gente só está perguntando, só está questionando. Ninguém está dizendo uma coisa ou outra. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não existem soluções mágicas. Né? Se o problema é difícil, a gente vai ter que se debruçar sobre ele. Nosso pensamento é imperfeito, mas somente pode ter sido criado por um ser perfeito, que é Deus. Quando eu olho para o ser, eu olho para a nossa complexibilidade, eu fico imaginando quem criou isso. É igual aquela história do relógio, né? E do relojoeiro. Uma coisa muito legal para a gente poder analisar um filósofo é olhar algumas frases aqui. Isso retrata bastante o pensamento. E aqui, da conclusão, ressurge assim a filosofia com sua força total, acordando de um longo período de subordinação a uma verdade pré-estabelecida. Descartes tem um papel fundamental nessa transição, comparável a Sócrates. Essa nova filosofia vai caminhar de mãos dadas com a ciência nascente até os dias atuais. Eu colocaria Descartes bem nesse patamar aí de Sócrates, é quase que no patamar de Sócrates, né? Porque assim como Sócrates divide a filosofia lá atrás, Descartes vai dividir aqui na Idade Moderna. Ele faz essa transição aí e joga a gente no racionalismo. Semana que vem a gente vai ouvir falar sobre Spinoza. O Marcelo vai ser o nosso expositor e vai aí dar um show aí sobre Spinoza. Tenho certeza que vocês vão gostar muito aí do pensamento dele. Alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Por favor, Lia. Eu entrei na internet, perguntei se Descartes dissecou cadáveres. Ele respondeu que sim. Ah, é? Olha que interessante. Não, escutem só esse trecho aqui. Cadê? Quer compartilhar? Pode compartilhar. Ah, não sei fazer isso não, peraí. Nossa, cadê? Ai, perdi. Ai, meu Deus, que horror. Que droga. Está dizendo aqui que a parte ele dissecava mesmo e que aquela parte da glândula pineal tem a ver com a dissecação que ele fazia. Então, era verdade mesmo. Então, aquilo que você perguntou aquela hora... eu não sabia, mas acertei. Tá, eu vou aqui, ó, só para vocês poderem ver o que a Lia está dizendo aí, ó, bem rapidinho. Descartes dissecou cadáveres? Aí tem lá... Sim, tá todo mundo vendo aí? Sim, Olha, que bonito. ele fez a dissecação de animais, especialmente porcos, vacas, macacos e peixes.
não há evidência histórica sólida de que ele tenha dissecado cadáveres humanos, embora tenha estudado anatomia humana e tido contato com materiais anatômicos. Aí, aqui, e quanto a cadáveres humanos, o que os estudiosos afirmam é que ele estudou anatomia humana por livros, ilustrações e observações indiretas, teve acesso a laboratórios anatômicos e hospitais na época, conhecia profundamente os trabalhos de Vesalo e Harvey e possivelmente viu dissecações públicas comuns no século XVII. Mas participação direta em autópsias ou dissecações não é documentada. Sim, Bacana. bacana, né? A gente Boa, nem imaginava. boa contribuição. Legal, muito bom. O- Excelente aula, muito obrigada. Ok, pessoal. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Quem gostaria de fazer uma oração, então, para a gente poder encerrar? Eu vou pegar a primeira que está aqui na janelinha, Clarice. A Clarice que Eu fez a abertura, não foi, Clarice? fiz a abertura. Então eu vou pegar a Maria Cláudia, que está sorrindo aqui para todo mundo. Eu vou pedir para ela fazer, então. Pode ser, Maria Cláudia? Pode. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por esse momento de conhecimento partilhado, e nos preparamos para uma semana de muito trabalho, de muita luta e de muita proteção. Que assim seja. Que assim seja. Ótima semana a todos. Boa noite. Fiquem Boa com Deus noite. e até a próxima, se Márcio, Deus quiser. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos, viu? Boa noite.